Eu vou gravar aqui para vocês a segunda parte da aula de resposta inflamatória e migração celular. Na primeira parte a gente viu os conceitos então associados à migração celular propriamente dita e os eventos locais e sistêmicos de resposta inflamatória aguda. Nessa segunda parte eu vou abordar a resposta inflamatória crônica e os processos de resolução de inflamação. Tá? Quem não assistiu a primeira parte, assista então antes de vir para essa aula. Como nas outras vezes, eu vou tirar aqui o vídeo para não atrapalhar os esquemas dos slides. Bom, vamos ver então quais são os eventos que ocorrem quando eu tenho uma resposta inflamatória que a gente chama de crônica. Tá? Quando é que acontece esse tipo de resposta? Ele vai acontecer quando o agente agressor, então que causou aquele dano celular, não foi eliminado pelo processo inflamatório agudo, ou quando eu não consigo eliminar, eu não tenho possibilidade de fazer essa eliminação. Tá? A gente vai ver essas situações e o que ocorre, como é que essa resposta inflamatória evolui para uma resposta crônica. Então aqui nesse slide a gente tem um resumo do processo que a gente viu na primeira parte. Então, quando eu tenho aí um dano tecidual, um dano celular causado por infecções, toxinas e traumas, eu inicio o processo de inflamação aguda com os efeitos vasculares locais, os efeitos vasculares sistêmicos, com recrutamento aí de neutrófilos e a produção de mediadores inflamatórios. Normalmente, o processo de inflamação aguda, com a atração aí de células para o local, leva à remoção do agente, ou o agente causador desse dano tecidual, e posteriormente eu tenho a remoção desses mediadores, das células inflamatórias, inicia um processo do tecido que foi lesionado e normalmente eu tenho a recuperação desse tecido sem maiores consequências. Então, na maioria das vezes, a inflamação aguda ela deixa muito pouca dano tecidual ou sequela tecidual. Tá? Eu tenho uma recuperação da função desse órgão. Em algumas situações, o processo inflamatório, então, ele não é resolvido de maneira adequada, então eu não tenho a eliminação do agente causador, eu posso ter aí a formação do que a gente chama de abscessos, ou seja, um acúmulo de células imunológicas, particularmente de neutrófilo, causando aí o abscesso com a presença de pus. Em algumas situações isso evolui posteriormente para a cura, mas nesse caso, como eu tive maior dano tecidual pelo acúmulo dessas células imunológicas, eu acabo causando um dano tecidual com fibrose e em algumas situações com perda de função, dependendo aí do grau dessa resposta inflamatória. Okay? Em algumas outras situações, quando a gente não é realmente removido, então quando o dano tecidual persiste, então quando eu tenho infecções virais crônicas, quando eu tenho infecções por bactérias também crônicas, ou em algumas situações, por exemplo, doenças autoimunes ou traumas persistentes, eu evoluo essa resposta aguda para uma resposta inflamatória crônica. No caso da resposta inflamatória crônica, normalmente ela vai ser acompanhada por um remodelamento tecidual, porque agora eu vou começar a atrair aqui para o local outras células do sistema imunológico responsáveis pela produção de outros mediadores solúveis. Então, esses mediadores solúveis, normalmente ele leva a uma remodelação tecidual que vai causar, no final das contas, a fibrose desse tecido. Geralmente, no final de um processo inflamatório crônico, eu tenho alterações teciduais importantes com fibrose e perda de função. Tá? Então, resumindo, inflamação aguda normalmente evolui com a remoção do agente causador, sem grandes sequelas, mas em algumas situações onde esse agente causador não é removido, eu posso ter formação de abscessos e remodelamento tecidual com fibrose ou evolução para inflamação crônica com também remodelamento tecidual e formação de fibrose. Tudo bem? Quais são os mediadores celulares e moleculares, então, do processo de inflamação crônica? Então, na aguda,
enquanto eu tinha os neutrófilos como principais componentes celulares, na inflamação crônica eu vou ter monócitos, macrófagos e linfócitos T, ou seja, a resposta adaptativa já como principais mediadores, tá? Então, quando o processo inflamatório continua, posteriormente à migração de neutrófilos, eu começo a atrair aqui para o local células imunológicas distintas, então monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos, e um pouco posteriormente, que eu tenho ativação da resposta adaptativa, eu também começo a atrair aqui para o local linfócitos T ativados, tá? Então, esses linfócitos T ativados, produtores de citocinas, como a gente já viu, amplificam a resposta inflamatória das células inatas que estão aqui presentes, particularmente dos macrófagos, e esses macrófagos ativados vão ser grandes produtores aqui de proteases, espécies reativas de oxigênio e de mediadores lipídicos, tá? Além disso, ele começa a produzir e secretar aqui uma série de fatores de crescimento, enzimas remodeladoras de matriz extracelular, e com isso eu começo a ter alterações aqui no tecido inflamado, tá? No final eu vou ter um remodelamento tecidual importante e, como consequência, geralmente associado à fibrose quando eu tenho a resolução desse processo inflamatório. Aqui então isso visto de outra maneira, então quando eu tenho a evolução para uma resposta inflamatória crônica, o principal mediador vai ser macrófago, derivado então da diferenciação de monócitos que foram atraídos aqui para o local. Esses macrófagos vão produzir então citocinas e vão ativar células T efetoras que vão ser atraídas aqui para o local e vão se diferenciar em células como células T helper 1 e T helper 17. Essas células, produzindo então as suas próprias citocinas, vão amplificar aqui essa resposta inflamatória iniciada pelos macrófagos, recrutando mais células, então neutrófilos e macrófagos, amplificando então todo o processo inflamatório que tem aqui no local. Tá? Em algumas situações, esses macrófagos também vão atrair aí neutrófilos, então aumentando ainda mais o processo inflamatório. Em algumas situações específicas, essa inflamação crônica vai ser caracterizada pela atração de um outro tipo de célula, por exemplo, de eosinófilos, que a gente já viu lá na aula inicial de resposta inata. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma inflamação causada por euminto ou por um processo alérgico, a resposta inflamatória, ao invés de ser mediada por neutrófilos e macrófagos, vai ser mediada aqui principalmente pelos eosinófilos. Tudo bem? A gente vai ver essas situações específicas como exemplo ao longo aí do curso. Uma outra situação que pode acontecer em alguns processos inflamatórios crônicos é a formação de uma estrutura tecidual específica, que a gente chama de granuloma, tá? Então, em algumas situações eu tenho a formação dessa estrutura, não é em todo o processo crônico que eu tenho isso, mas principalmente associado aí a alguns tipos de patógeno, por exemplo, micobactérias, alguns tipos de fungo, como paracoccidioides brasiliensis, e algumas situações, por exemplo, inflamação causada por inalação de partículas, por exemplo. Partículas cristais, por exemplo, de sílica ou asbesto. Eu tenho a formação dessas estruturas que são chamadas de granuloma e que são formadas, então, por células imunológicas numa resposta inflamatória crônica. O que é o granuloma? Então, o granuloma ele se inicia, então, com uma partícula ou um patógeno que não é removido. Essa partícula, então, vai atrair aqui para o local monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos. Esses macrófagos vão fagocitar, tentar pelo menos fagocitar aquela partícula. Como essa partícula não vai conseguir ser eliminada, eu tenho uma ativação constante desse macrófago. Tá? Esse macrófago ativado de forma, então, crônica, vai passar por alterações morfológicas na tentativa, então, de conter esse agente agressor. Eu vou ter a fusão aqui de vários macrófagos, então, do citoplasma de células de vários macrófagos, formando o que a gente chama de célula gigante ou gigantócito. Eu tenho aí a alteração ainda de alguns macrófagos, formando o que a gente chama de histiócitos. E ao redor de todos esses macrófagos eu tenho a formação aí de uma capa
de linfócitos T ativados, que vão produzir, então, mediadores inflamatórios para manter essa estrutura intacta, tá? Então, eu acabo formando uma estrutura celular concêntrica, que vai ter como função aqui inicial a tentativa de conter aqui no local esse agente agressor. Já que eu não consigo eliminar, é uma tentativa então de se criar uma estrutura ao redor desse agente agressor para evitar que ele se espalhe pelo organismo. Como consequência disso, então, dependendo aí do tamanho desses granulomas e da quantidade desses granulomas, eu posso ter alteração tecidual importante, tá? A gente vai ver exemplos onde eu tenho isso sendo formado de modo bastante comum em uma doença chamada de doença granulomatosa crônica, onde o macrófago não consegue remover o agente agressor, não porque o agente agressor é difícil de remover, mas porque ele tem defeitos aqui no processo oxidativo, tá bem? Mas a formação de granuloma pode ser, então, uma característica de alguns processos inflamatórios crônicos. Uma outra consequência de processos inflamatórios crônicos, ou seja, onde eu tenho estímulo constante por um tempo prolongado da resposta imunológica em um determinado tecido, é a formação do que a gente chama de órgãos linfóides terciários ou ectópicos, tá? A gente viu lá na primeira aula os órgãos linfóides, então que tem aquela estrutura de centro germinativo, folículos linfóides e áreas de células T, que servem para ativar a resposta imunológica, tá? Quando eu tenho um processo inflamatório por muito tempo em alguns tecidos, eu posso ter a formação dentro desse próprio tecido de um órgão linfóide com essa mesma estrutura, que é chamado então de órgão linfóide ectópico, tá? A função desse órgão ectópico é aproximar a resposta adaptativa do local onde está ocorrendo o processo inflamatório. Então, imaginem que um órgão secundário normal, ele está relativamente distante do local onde está ocorrendo o processo inflamatório, então eu tenho todo aquele tempo para captura de antígenos do local, transporte para o órgão linfóide para ativação de novas células, tá? Então, a formação desses novos órgãos ectópicos tem a função, então, de aproximar a resposta adaptativa do local onde eu estou tendo um estímulo constante, tá? Isso é promovido aqui pela liberação no local onde está ocorrendo essa resposta inflamatória crônica de vários mediadores inflamatórios. Então, eu tenho aí algumas citocinas, dentre elas a linfotoxina beta é bastante importante, assim como a linfotoxina alfa, que levam aí à reestruturação do tecido, à atração de células do estroma, então de células foliculares, dendríticas, por exemplo, e eu acabo formando dentro do tecido esse órgão linfóide ectópico. A gente vai ver isso sendo formado em algumas doenças autoimunes, particularmente, então, na esclerose múltipla, esse órgão ectópico vai ter uma função importante. A gente volta a discutir isso em uma outra aula, tá? Mas só para lembrar, então, formação de órgão linfóide terciário ou ectópico também pode ser uma característica de algumas respostas inflamatórias crônicas. Bom, resumir aqui nos próximos slides alguns conceitos que a gente viu nessas primeiras partes da aula. Então, nessa tabela, a gente tem aqui, de forma resumida e um pouco mais detalhada, os efeitos, então, dos principais mediadores inflamatórios produzidos, então, tanto na resposta aguda quanto na crônica, tá? Então, a gente tem lá os efeitos de vasodilatação e aqui os principais mediadores dessa função, então, prostaglandina, óxido nítrico e histamina, a permeabilidade vascular aumentada, promovida aqui por esses diferentes fatores inflamatórios, então histamina, as anaflatoxinas, os leucotrienos, fator de ativação plaquetária, substância P, o recrutamento, quimiotaxia e ativação dos leucócitos, então aí a gente tem as citocinas inflamatórias, quimiocinas, anaflatoxinas e de novo leucotrienos, a febre, então, já um evento sistêmico causado aí por interleucina 1, TNF e prostaglandina, a dor causada por prostaglandina e bradicinina, dano tecidual promovida aí pela liberação de enzimas produzidas pelos leucócitos, então neutrófilos, as espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico, e aí efeito sistêmico de produção de proteína de fase aguda
particularmente a interleucina 6, junto com a interleucina 1. Não vou ficar pedindo que vocês lembrem agora todos esses mediadores e os efeitos específicos de cada um deles, mas é bom vocês começarem a se familiarizar com isso, porque como eu tenho efeitos particulares de cada um desses mediadores, eu posso ter, então, para o tratamento dos processos inflamatórios, substâncias que interfiram com, especificamente, um ou mais desses mediadores, visando aí melhorar a sintomatologia dos pacientes, ok? Aqui, então, também, só para resumir e comparar a resposta inflamatória aguda e a resposta inflamatória crônica, a gente tem que o início da resposta inflamatória aguda é muito rápido, então ela acontece em minutos e horas quando eu tenho o dano tecidual celular, enquanto que a resposta inflamatória crônica ela se estende aí por dias, meses, algumas vezes por anos, tá? O infiltrado celular, na resposta aguda eu tenho geralmente a predominância de neutrófilos, enquanto que na resposta crônica, na maioria das vezes, monócitos, macrófagos e linfócitos são as células predominantes. Em algumas situações eu posso ter ainda neutrófilos, em outras situações os eosinófilos também podem ter papel importante na resposta crônica. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, na asma. Em relação a dano tecidual, geralmente a resposta inflamatória aguda não gera muitos danos teciduais. Lógico que danos, inflamações agudas sistêmicas, como choque séptico, podem levar sim a danos teciduais importantes, incluindo aí a morte aí do paciente, tá? Mas inflamação aguda mais localizada, em geral, não gera danos teciduais muito importantes. Em geral, o dano tecidual na forma crônica, a inflamação crônica, ela é grave, mais grave, com o remodelamento então progressivo aí do tecido, gerando então fibrose, tá? Em relação aos sinais, então sintomas que o paciente vai exibir, na forma aguda da inflamação, eu vou ter os sinais locais sistêmicos bastante evidentes, então aqueles sinais cardinais da inflamação vão ser muito evidentes, lógico que em maior ou menor grau, dependendo da inflamação, então eu vou ter lá os sintomas de dor, eu vou ter lá o aumento da temperatura, o calor, eu vou ter lá o eritema, o rubor e eu também vou ter o edema ou o turgor. Enquanto que na resposta inflamatória crônica, esses sinais geralmente eles são muito sutis e muitas vezes eles passam até despercebidos, tá? O paciente só vai manifestar sintomatologia quando o órgão, o tecido para de funcionar devido à fibrose e aí é que ele vai manifestar os sintomas clínicos, tudo bem? Enquanto que na resposta aguda, normalmente o indivíduo já vai ter os sintomas bem manifestos. Aqui já caminhando para o final da aula, uma questão para vocês refletirem e que eu já vou começar a responder. Então, uma vez que eu elimino o agente agressor, o sistema imunológico ele tem alguma participação para a volta à homeostase ou ele só participa desse processo de remoção do agente agressor? Ele participa do processo de recuperação? É o que a gente vai ver aí então nos próximos slides. Então, respondendo a essa pergunta, sim, o sistema imunológico ele participa do processo de volta à homeostase, ou que a gente chama então de resolução da inflamação. E a gente vai ver como é que isso acontece agora nessa parte final da aula. Então, assim como eu tinha lá os sinais cardinais da inflamação, se resolveu criar o que a gente chama de sinais cardinais da resolução da inflamação, tá? Então, os sinais cardinais da inflamação, lembram, eram o calor, o rubor, o turgor e a dor, em algumas situações a perda de função. E os sinais cardinais, então, de resolução, se decidiu se colocar todos os nomes aí com R, tá? Então, eu tenho a remoção de micro-organismos, células mortas e restos celulares, eu tenho a restauração do tecido, então com volta da vasculatura e da perfusão daquele tecido, eu tenho a regeneração das células que foram lesionadas, eu tenho a remissão dos sintomas que foram iniciados na resposta inflamatória e eu tenho a redução aí da dor
e desses outros sintomas, tá? Então, esses são os sinais que a gente chama de resolução da inflamação. Uma das células mais importantes para a resolução da inflamação é o próprio macrófago, tá? A gente já viu a função individual dessas células e eu já falei para vocês que essa célula teria um papel importante na resolução da inflamação. Então, para a indução da inflamação, a gente tem lá o macrófago naquele fenótipo, naquela forma que a gente chama de M1, que é o responsável aí, em grande parte, pela produção de reativos de oxigênio, enzimas proteolíticas, com funções microbicidas e que podem destruir tecido, e também pela produção daqueles mediadores inflamatórios que levam ao recrutamento e ativação de outras células, tá? Então, o macrófago, ele é importante, extremamente importante, para a indução da resposta inflamatória. Mas essa mesma célula, ela também vai ter um papel importante na resolução da inflamação. Então, uma vez que o estímulo é removido, então eu removi o agente patogênico, eu removi o dano tecidual, eu começo a ter esse mesmo macrófago alterando o seu fenótipo. Então, ele passa... Então, na ausência de estímulo ou na presença de situações específicas, a assumir essa forma alternativa que a gente chama de M2, tá? E esse macrófago M2, ele vai ser uma fonte importante, primeiro, de citocinas com atividade supressora, como interleucina 10 e TGF-beta, que vão contrabalançar todos os efeitos inflamatórios desses mediadores que a gente viu aqui no início, ok? Então, são citocinas que suprimem toda a resposta inflamatória. Ao mesmo tempo, os macrófagos M2 são fontes importantes aqui de fatores de crescimento que vão iniciar o reparo do tecido que foi lesionado. Então, ele vai induzir angiogênese, proliferação de células aí do estroma e, em alguns casos, ele pode ser responsável aí pela fibrose, tá? Pelo excesso de produção de matriz extracelular. Mas, então, o macrófago, a mesma célula, então, que inicia e que participa de forma importante na resposta inflamatória, também participa de forma importante na resolução da inflamação. Além do macrófago como uma das principais mediadores então celulares da resolução, eu tenho mediadores também solúveis, tá? Então, assim como a gente tinha mediadores inflamatórios solúveis, eu tenho mediadores pró-resolução solúveis. Alguns desses mediadores são produzidos já durante o metabolismo do ácido araquidônico, então a gente tem lá no final da via do ciclo araquidônico a geração de substâncias que a gente chama de lipoxinas, e essas lipoxinas têm efeito pró-resolução. Então, mediador inflamatório derivado do ácido araquidônico, mas que tem efeito de resolução da inflamação. Além disso, a gente tem alguns outros ácidos graxos que vão estar presentes aí na circulação, então ácidos graxos de cadeia longa, então com 20 carbonos, que a gente chama de eicosapentanoicos, que vão ser metabolizados aqui por células do sistema imunológico, particularmente pelos macrófagos, e vão produzir aí algumas substâncias solúveis, por exemplo, que são chamadas então de resolvinas. A gente tem, além disso, as protectinas e a gente tem as maresinas, tá? Então, todas essas substâncias são derivadas de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, então de 20 ou de 22 carbonos, e vão dar origem a resolvina, protectina e maresina, tá? Não precisa decorar aí todos esses nomes, só de forma geral. Lipoxina, resolvina, protectina e maresina. Todas essas substâncias são mediadores solúveis lipídicos que têm efeito pró-resolução, ou seja, diminuem o processo inflamatório. Aqui nesse slide eu tenho aqui de forma mais organizada a função específica de algumas desses mediadores pró-resolução. Então aí a lipoxina tem a capacidade de diminuir a angiogênese e proliferação celular, tem a capacidade de diminuir o processo de adesão de polimorfonucleares, ou seja, de neutrófilos, e aumenta aí a produção daquela citocina supressora
IL-10, tá? Aumenta também fagocitose, que é importante aí para a remoção de debris celulares e de restos celulares que foram destruídos durante o processo inflamatório, ok? As resolvinas, elas têm diferentes funções, mas de modo geral, elas ajudam então na produção então de alguns mediadores pró-resolução, como aqui lipoxinas. Elas podem diminuir aí a produção de reativos de oxigênio e produção de citocinas inflamatórias. Elas vão diminuir a expressão daquelas moléculas de adesão e, de novo, elas aumentam fagocitose e produção de L10. Tudo bem? Então, de forma geral, resolvina diminui migração de células para o local e aumenta a produção de mediadores pró-resolução. As protectinas vão ter também uma função parecida, então elas têm uma função aí na diminuição da migração de linfócitos, na diminuição na produção de mediadores inflamatórios, particularmente TNF-alfa e interferon gama, tá? E a maresina, redução na dor, aumento do reparo tecidual e mudança aí do macrófago de M1 para M2. Então, em conjunto, essas substâncias diminuem a migração celular, desativam células inflamatórias e aumentam a produção de substâncias anti-inflamatórias. Aqui um quadro resumo geral de tudo que a gente viu. Então, quando eu tenho um dano tecidual causado aí por uma infecção, quebra de barreira, trauma, eu tenho a exposição a DAMPs, PAMPs e levo então à ativação de células residentes que vão iniciar o processo de inflamação aguda, tá? Com migração de neutrófilos inicialmente e a produção de mediadores inflamatórios. Uma vez que eu tenho a resolução, a remoção do agente causador, eu acabo mudando então o perfil aí das células que estão aqui, eu tiro o estímulo e eu, ao invés de produzir os mediadores inflamatórios, eu começo a produzir os mediadores pró-resolução. Esses mediadores pró-resolução vão diminuir aí o influxo de células, aumentar a capacidade de fagocitose para remoção então de células mortas e de tecido morto aí no local, e com isso eu tenho a resolução do processo inflamatório, ok? Quando isso não acontece, ou seja, eu não consigo remover o agente causador, eu evoluo aí para uma resposta inflamatória crônica, tá? A mesma coisa acontece quando eu tenho uma falha aqui na resolução. E aí eu vou continuar o processo inflamatório com remodelamento tecidual e dano tecidual importante. Tudo bem? E aqui, só para finalizar, algumas informações então sobre como eu trato o processo inflamatório. Tendo em vista essas características, qual que é o tratamento para o processo inflamatório? Bom, vocês devem saber, então, para tratar inflamação, eu uso anti-inflamatório, tá? E aí eu tenho classes distintas de anti-inflamatórios. Eu tenho aqueles anti-inflamatórios não esteroidais, que agem, na maioria deles, sobre os produtos, então, do metabolismo do ácido araquidônico. A maior parte desses anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem sobre a ciclooxigenase e, portanto, inibem aí a produção de prostaglandinas e de alguns outros mediadores, como tromboxanos. Ok? Esses mediadores, esses anti-inflamatórios não esteroidais, em algumas situações, eles podem ter efeitos colaterais graves, porque a ciclooxigenase pode participar aí de funções metabólicas importantes, tá? Vocês vão ver isso na farmacologia com mais detalhes. Aqui é só para dar uma ideia geral. Além disso, eu posso ter o uso aí de anti-inflamatórios agora esteroidais, ou seja, de glicocorticoides, e esses glicocorticoides vão ter funções e atuações mais importantes e mais profundas, tá? Primeiro, porque eles atuam numa porção aqui mais acima, então, na cascata de metabolismo do ácido araquidônico, então ele acaba inibindo tanto a produção de prostaglandina quanto de leucotrienos, ok? Então tem uma função mais importante aqui na produção de mediadores inflamatórios lipídicos, além de ter atuação em outros processos metabólicos, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Os glicocorticoides, então,
Vocês vão ver isso com muito mais detalhes na farmacologia, que é só para dar uma ideia geral. Eles são anti-inflamatórios que vão ter efeitos bastante superiores aos não esteroidais, tá? Então, dependendo aí da dose, eles podem ter até efeitos que a gente chama de imunossupressores, tá? Então, eles podem atuar como anti-inflamatórios, mas em doses muito elevadas, eles podem atuar como imunossupressores. Os efeitos aqui, além de inibir lá a produção dos mediadores inflamatórios lipídicos, os glicocorticoides também diminuem a produção de citocinas inflamatórias, então diminui a inflamação causada por essas citocinas, diminuem aí a produção de óxido nítrico, além de diminuir a produção de prostaglandinas e leucotrienos, como eu já mencionei, diminui a expressão de molécula de adesão e com isso eu diminuo a migração de leucócitos e, além disso, eu acabo induzindo a apoptose de linfócitos, particularmente. Então, ele vai ser importante aí, por exemplo, para tratar inflamações crônicas, tá? Mas também, como eles têm efeitos bastante mais potentes, eles também apresentam efeitos colaterais bem mais sérios, principalmente se tomados em excesso e por longo tempo, tá? Mas vocês vão ver esses aspectos farmacológicos com mais detalhe na farmacologia. E só para deixar aí uma questão para vocês pensarem, então, agora que vocês conhecem todos os processos, pelo menos a maior parte dos processos moleculares envolvidos na resposta inflamatória aguda e crônica, vocês acham que é possível interferir ou modular essa resposta inflamatória de modo mais específico do que só usar anti-inflamatório de forma geral, anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal? É possível atuar de modo específico, então atuando em mediadores inflamatórios como citocinas, quimiocinas e molécula de adesão? É possível? E se é possível, qual é a vantagem, então, desse tipo de tratamento em relação aos anti-inflamatórios convencionais? Isso eu não vou responder para vocês, a gente vai ver ao longo do curso, mas para vocês já começarem a pensar. Bom, então com isso eu termino a aula de inflamação. Foi uma aula onde eu tentei abordar os aspectos gerais. É lógico que a gente poderia aprofundar muito mais, mas eu acredito que para uma aula inicial são conhecimentos suficientes para vocês começarem a entender então esses processos inflamatórios. A gente então vai discutir eventuais dúvidas dessas aulas, da parte C da resposta inata, junto com essa aula de inflamação, na próxima sexta-feira. Até mais!